Bom, gente, vamos falar agora a respeito de um assunto que fere muito ou preocupa muito os estados brasileiros. Deputados e senadores do Piauí, juntamente com representantes de outros 23 estados do Brasil, apresentaram ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, um documento solicitando que o magistrado paute em plenário a análise de uma decisão liminar da ministra Carmen Lúcia. A medida, em vigor há mais de uma década, impede a redistribuição dos royalties do petróleo de forma mais igualitária entre os estados e os municípios, que não são considerados estados e municípios produtores. O documento foi apresentado com exclusividade pelo deputado Júlio César, numa conversa que teve com Tárcio Cruz, agora pela manhã. Vamos acompanhar. Nós estudamos a tramitação, há algumas falta de cumprimento de dispositivos do Estatuto, do Regulamento lá do Supremo Tribunal. Nós fizemos uma exposição bem detalhada, estudando juridicamente tudo o que aconteceu e, apesar de ter o parecer da Procuradoria-Geral da República contra esta liminar, que já tem 12 anos, o parecer do Tribunal de Contas dizendo que pode-se pagar, pode-se aplicar a lei contra essa liminar ainda existe. Então, este documento que nós encaminhamos lá para o Supremo, eu peguei a assinatura dos coordenadores, deputados e senadores dos 24 estados excluídos desta lei. E nós estamos esperando que o Supremo paute. Analise no plenário. Para ir ao plenário. E qualquer que seja a decisão, nós vamos cumprir. É difícil o julgamento ser contra os interesses dos 24. Por quê? O artigo 20 da Constituição diz que são bens da União a plataforma continental e o mar. Território, a plataforma e o mar. E onde é que está o petróleo? Está no mar. O que gera o royalty? É o petróleo. Então, se está no mar e o mar pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. Essa discussão, ela não é simples, eu não vou dizer que seja assim fácil você chegar a uma conclusão da participação, tamanho e tudo mais. Mas o que a gente pode dizer é que 10 anos de uma liminar é uma vontade de não debater. É o mínimo que a gente pode falar a respeito do tema. Eu acho que o Brasil precisa resolver essa questão que envolve os royalties do petróleo, Lívia. É o mínimo, Gelson, porque as discussões que se encontram na instância do Supremo Tribunal Federal, elas têm a sua medida isonômica, ou seja, eles são representantes do Brasil. Então, tem que ter a discussão em torno de todos os estados, os municípios, óbvio que nas proporcionalidades necessárias. Agora, no caso dos royalties do petróleo, existe uma discussão que mas no Piauí, no Ceará, qual é outro estado que produz? Espírito Santo? Espírito Santo produz? Espírito Santo Produz. Então, Nordeste, Rio de Janeiro. Tocantins? Rio Grande do Norte, Alagoas. Então, esses estados eles não são produtores, então não tem a necessidade de receber esse recorte nacional. Né? Mas é exatamente isso, a discussão ela não é para tornar o que nós receberíamos caso nós fôssemos produtores. Nós já temos o direito por pertencermos à União, então não é discutir se a gente vai receber a parcela igual ao Rio de Janeiro, porque não tem como, ele é um estado produtor. A discussão é como fazer com que haja um recebimento daqueles estados que fazem parte da federação, da União, e que têm o direito de receber aquela parcela por fazerem parte da União. É como se fosse quase uma república à parte. Não é. É um direito constitucional. O Piauí, assim como os demais estados que não são produtores, eles têm o direito de receber. Agora, a discussão é quando que vai iniciar essa distribuição. Porque a que ponto... o ponto da discussão a partir de agora é esse. Não é se merece ou não receber. É quando. Porque como Estado constituinte da União, nós temos o direito.
Claro. E tem critério já para isso, tem legislação, tem regra já definida. O que aconteceu? A ministra Carmen Lúcia, numa decisão liminar, portanto monocrática, decidiu lá mudar essa regra e adotar o que existe hoje. Os estados chamados produtores se apropriam de todos os royalties. Agora, o que se quer? Não é razoável, como disse o Joelson, é que mais de 10 anos, 2013, essa liminar não tenha sido apreciada no mérito no plenário do STJ, ou do STF. Do STF. O que acontece é o seguinte, quando chega a ação, um ministro, um desembargador, né, olha para a ação e diz assim, olha, nós vamos decidir depois, nós vamos discutir isso aí mais tarde, em outro momento. Por enquanto, a decisão temporária é essa. E ficou na decisão temporária por 10 anos. Exatamente. E esse ponto é que está realmente incomodando mais ainda, né, os estados, além, claro, de não se haver a divisão. E eu falei a respeito de Alagoas, mas na verdade é Sergipe, que é produtor de petróleo aqui no Nordeste do Brasil. Alagoas eu não sei se produz, mas Sergipe tenho certeza que sim. Um outro assunto que foi tratado na conversa aí com o Tássio Cruz foi a PEC da sustentabilidade fiscal. De acordo com a proposta, os débitos previdenciários dos municípios poderão ser pagos em até 300 parcelas mensais. A PEC está em discussão no Congresso Nacional e foi, inclusive, uma das principais pautas apresentadas pelos municípios durante a marcha que aconteceu em Brasília na semana passada. Os municípios têm uma dívida previdenciária alta, receitas pequenas, receitas próprias pequenas, repasse do governo federal limitado e precisam dessa renegociação das dívidas. O deputado federal Júlio César falou sobre o tema. Há um interesse muito grande dos governadores, no caso da PEC 66, de incluir os estados. O próprio governador Rafael já conversou comigo. Há uma resistência muito grande do governo, porque diminui aquilo que se paga. Mas, de qualquer maneira, apesar da resistência, nós estamos trabalhando para incluir os entes federados, outros excluídos, que são os estados e o Distrito Federal. O que prevê esta PEC? É o parcelamento daquele débito que eles estão pagando, que grande maioria compromete as receitas, o FPM, que eles recebem. Tem município que paga e que inviabiliza, inclusive, a folha de pagamento. E o que prevê? Aumentar de 60 para 300 meses. Então, aumenta o prazo 5 vezes e, aumentando 5 vezes, diminui o valor mensal também em 5 vezes. Um aumenta e o outro diminui. Então, é uma PEC muito importante para os municípios brasileiros. Elivaldo, já pude perceber, através desses diálogos, deputados, senadores, que a PEC tem tudo para ser aprovada. Está muito bem encaminhada, Joelson. Essa PEC ela tem como relator o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, presidente nacional do MDB. Ele já se manifestou a respeito dessa proposta de emenda à Constituição favoravelmente para encaminhar junto ao entendimento com a mesa diretora da Câmara, o presidente Hugo Mota, para que ela seja votada ainda no mês de junho, para que possa entrar em vigor, ser promulgada e entrar em vigor o mais breve possível. E previdências, aposentadorias, pensões, seja nos municípios, seja nos estados, seja a Previdência Social, todas elas estão se mostrando difíceis de ser sustentadas. O próprio governo do estado está iniciando um trabalho para uma previdência complementar, que os servidores podem aderir para que tenham aí um complemento. Porque está difícil manter a Previdência com a redução da quantidade de mão de obra ativa trabalhando para bancar o custo das aposentadorias, Lívia. E é um susto, Gelson, que não pode se dizer como algo que não era esperado. Há 20 anos atrás, mais ou menos, isso, né? Já se colocava que em torno do ano de 2025 até 2030 haveria um certo colapso da Previdência Social. Por quê? Porque é desproporcional o tanto de pessoas que nasce e o tanto de pessoas que está se aposentando. A população ela está envelhecendo. Então, existe uma necessidade, sim, de intensificar a mão de obra ativa. Existe, claro, a sua parcela que são autônomos, que estão na informalidade e que acabam, até por um certo desconhecimento mesmo do acesso a esse serviço, não colaborando com o INSS, não colaborando com a Previdência Social, não sendo um contribuinte oficial, acaba indo até para o setor privado. Agora, é necessário ter um reequilíbrio que tem que ser interno, dentro do Ministério, que foi um papel
que era colocado como uma responsabilidade muito grande do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, de que era zerar a fila, fazer com que houvesse uma celeridade maior na burocracia, o que não aconteceu. Foi um dos motivos da sua saída, não somente o colapso da fraude, mas também a dificuldade de fazer com que essa pasta se torne efetiva. Então, a população vai continuar envelhecendo. O que tem que fazer é entender como fazer esse reequilíbrio fiscal, esse reequilíbrio de distribuição de valores para que envelheça de forma saudável, envelheça de forma segura das suas próprias economias. Então, existe sim um processo que vai ser a longo prazo a ser discutido em relação a isso. E quando a gente fala em fraude é uma parcela pequena. Fraudes milionárias que você vê aí, bilionárias, como no caso aí desses dinheiros que foram descontados da Folha, enfim, uma parcela, é pouco perto do que de fato existe, que é a Previdência, aos poucos, sendo incapaz de atender a necessidade de aposentados e pensionistas. O Elivaldo Barbosa já é um pouquinho mais maduro do que nós, Lívia. Já deve ter uma ideia de como é que vai ser a aposentadoria dele. Nós dois não sabemos que regra vai valer pra gente, hein? Então, eu estou aqui na expectativa. Eu converso diariamente isso com o César Rida, pelo que ele me fala, aos 95 eu ele consigo... já foi atingido por 2 reformas e foi prolongada a aposentadoria. Foi, Elivaldo? Foi. Você achava que estava chegando... Eu espero que estabilize daqui até o final do ano. É como se você estivesse numa corrida, tá perto da linha de chegada e os caras, calma, afastar a linha de chegada um pouco mais, corre um pouco mais, né, Elivaldo? É verdade. Infelizmente tem sido assim. Vamos falar agora a respeito... Bom, o governador do estado, Rafael Fontelli, segue em uma agenda internacional como presidente do Consórcio Nordeste. Ele está participando de uma série de diálogos no Oriente Médio sobre a potencialidade do Nordeste brasileiro. Investimentos na área de novas energias, turismo, enfim, uma grande quantidade de medidas. Enquanto isso, o governador em exercício é o vice-governador Temístocles Filho, está no exercício da função. E ele teve, Elivaldo Barbosa, um encontro com o ministro, com um integrante do primeiro escalão da gestão de Lula, para tratar de obras de rodovias estaduais. Foi o Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho, que é o ministro do MDB, tudo a ver. Então, o governador em exercício, Temístocles Filho, não poderia ter escolhido uma agenda melhor, mais adequada a uma bandeira que já é dele historicamente, que é a famosa rodovia 222, ou 222, no trecho piauiense. Esse foi um dos temas dessa audiência. O governador em exercício foi ao Ministério dos Transportes da companhia do senador Marcelo Castro, do filho, que é deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, e ouviu boa notícia do ministro Renan Filho, Joelson. Vamos ver. 222, para quem não sabe, é mais de 1.500 quilômetros e só falta 60 quilômetros para terminar, entre o Piauí e o Maranhão. Uma pequena parte do Piauí de 18 quilômetros e outra pequena parte do Maranhão de 20 quilômetros. E nós temos que fazer 5 pontes entre Batalha e Piripiri, recuperar o trecho 100% de 23 quilômetros entre Batalha e Esperantina, e depois o projeto da ponte, que é maior, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas tudo tem que ter o início. Com isso aí, quem vai ganhar é o Nordeste, é o norte do nosso país. E com certeza, o ministro vai fazer um gol de placa. E o presidente Lula, com certeza, vai agradecer esse trabalho do ministro Renan. Eu que agradeço, governador Temístocles. Queria dizer que a 222 é prioridade para nós, dando sequência ao trabalho que o governo do presidente Lula vem fazendo no Piauí. Nós terminamos ali as obras da Ladeira do Uruguai, do viaduto do Mercado do Peixe em Teresina, duplicação para Demerval Lobão. Agora vamos fazer lá no sul do estado, na região do agronegócio, a BR-330, uma obra muito importante que vai ligar a ponte de Tasso Fragoso. E essa agenda que o vice-governador Temístocles apresentou, ela tem data. Nós vamos, em agosto, iniciar a manutenção entre Esperantina e Batalha. Vamos iniciar as pontes novas em setembro desse ano e esperamos concluir esse trecho que o Exército está tocando de 18 quilômetros aproximadamente até o final do ano. Olha, o que é importante dessa agenda, além da agenda, né, do governador em exercício, é o compromisso assumido, Elivaldo. Porque eu acho que é importante que uma autoridade, um ministro correligionário e tal, enfim, mas que inclusive é uma liderança política de um Estado beneficiado por essa obra,
possa assumir um compromisso público de investimentos nesse sentido. É verdade, amarrou o compromisso, o ministro Renan Filho informou que já há recursos assegurados, obras em andamento e prometeu as pontes, que são as pontes que ficam no curso da estrada, no leito da estrada, e essa ponte maior que o governador em exercício se refere é a ponte sobre o Rio Parnaíba, né? A parte que liga o Piauí com o estado do Maranhão, é uma obra de maior envergadura, exige um orçamento específico para ela, e é por isso que ele fala que pode demorar um pouco mais, 2, 4 anos, mas o importante é que o trecho da rodovia está faltando bem pouco para ser concluído, seja aí assegurado pelo governo federal através do Ministério dos Transportes. E foi essa a garantia recebida através do ministro Renan Filho. E ao ver essa imagem, Nivaldo Barbosa, eu não tive como não pensar, né? Porque estamos falando de uma liderança do MDB, do estado do Pará, ministro do Alagoas. Lula. Alagoas. Renan Filho, Alagoas. Filho. Jader Barbalho, que é do Pará. Com o Jader Barbalho. Renan Filho, do estado de Alagoas, liderança importante do MDB, que faz parte do governo Lula. Também Temístocles Filho, que faz parte aqui da base, né, de Rafael Fonteles, é vice-governador, governador em exercício, representa o MDB também dentro dessa aliança com o governo do estado, ou com o governador do estado, e evidentemente que não dá para a gente separar MDB, Partido dos Trabalhadores e toda a base. Hoje, Elivaldo Barbosa trouxe uma espécie de repercussão daquela análise feita em torno de PSD e MDB na base, até que ponto até mesmo o MDB era visto como um partido sob um certo olhar cuidadoso de integrantes da base do Partido dos Trabalhadores. Hoje o deputado Francisco Lima vê a consolidação na base governista local como sólida. O deputado não vê barreiras por disputas nacionais. O cenário nacional, segundo ele, não vai interferir na constituição, pelo menos de imediato, da base que dá apoio a Rafael Fonteles. Os partidos que estão na base e que devem participar do processo eleitoral de 2026. Vamos ver a análise feita por ele. Sem dúvida nenhuma, esse alinhamento é importante, mas vai ter casos de partidos que a nível nacional podem estar desalinhados e que a nível estadual vão estar. Isso não é só aqui no Piauí, são entendimentos feitos entre os diferentes partidos. Não é? Por exemplo, se porventura alguém que está no republicano ou mudou numa federação, mas mantém aqui. Eu acho que aqui no estado, a base aí entre MDB, PSD e PT, ela é uma base consolidada. Pode ser que um dos partidos não esteja a nível nacional. Né? Então, isso são entendimentos que estão sendo costurados para evitar. Agora, isso tem implicações legais em alguma situação. Mas, por isso que eu digo que o terceiro ano da gestão, ele é um ano de muito trabalho para a gente poder colher os resultados do que foi semeado no primeiro e no segundo ano e de muitas conversas para muitos entendimentos. Muitas coisas nós só saberemos a partir de outubro como é que vai se dar e outras só após as convenções do ano que vem. Então, é muita conversação, mas a busca, porque outubro, porque é um período de mudança de filiações, inclusive. Vai ter gente que pode estar num partido e que lá na frente vai ter que mudar por uma questão local, se os partidos forem mais rígidos no cumprimento dos entendimentos a nível nacional. Então, deputado, importante, petista histórico, avaliando que não há um clima de tensão tão grande quanto algumas pessoas fazem parecer. Mas algumas pessoas do próprio PT que fazem pensar. O caso ontem que nós mostramos aqui, não é, Joelcio, Lívia, do deputado Franzé Silva. Ele não vê com tanta segurança política esse desenho de hoje para 2026, talvez influenciado pela situação nacional, pelos rumos que a situação nacional terá. Ou seja, PSD, MDB estarão no palanque de Lula oficialmente no próximo ano e essa situação pode repercutir no estado do Piauí? MDB, o deputado Lima acha que não. Essa aliança local está estável, tranquila e não sofrerá mudanças até, não é? Perguntado a respeito da presença do MDB no grupo político em 2026, Severo Olário, presidente da Assembleia Legislativa, deputado, nome importante da sigla, falou objetivamente sobre o que acha disso. Vejo se acontecer uma catástrofe, o MDB está muito alinhado com
com o governador Rafael, com o governo do estado. Nós temos hoje o vice-governador Temístocles Filho, nós temos o senador Marcelo Castro, nós temos uma base forte na Assembleia Legislativa, então todos eles procurando trabalhar pelo Piauí dia e noite. Então esse alinhamento, eu acredito que está bem consolidado. O PMDB contribui com indicações no governo Rafael, de pessoas técnicas que estão contribuindo, cada um na sua área, para a gestão e para o sucesso da gestão do governo Rafael. E nós acreditamos no governador, acreditamos na sua capacidade de gestão e acreditamos ser o melhor para o Piauí no momento. Por isso é que o PMDB está alinhado com o governador Rafael. Lívia, eu percebo, assim, o que eu faço de observação sobre isso tudo é que tudo é expectativa, né? O próprio deputado Lima falou a respeito do prazo de outubro, que é importante nas definições. Tem o cenário nacional, que a gente não sabe que peso vai ter, por mais que se diga que não vai ter. A gente não tem ideia de como é que essas formações de federação e essa divisão nacional vai mexer com as siglas mais de centro, que vão ser fiéis da balança nessa definição. Então é muito difícil a gente cravar alguma coisa agora. Mas a gente vê a expectativa de permanência dessas lideranças, ou de pelo menos as lideranças locais, que fazem parte da base, pedindo a Deus que o cenário nacional não atrapalhe os diálogos daqui, né? O silêncio, ele tem a sua segurança, mas também traz espaço para muitas discussões, Joelson, e consequentemente de expectativas frustradas ou não. Por isso que quando nós falamos sobre lideranças partidárias, sobre alianças partidárias, é sempre num espaço de uma desenvoltura até o próximo ano, porque muita coisa pode mudar, como é o caso de oposição que se torna situação, situação que se torna oposição. Lembrando que na eleição de 2022 existiu uma ruptura entre o PP e o PT que não era imaginada, mas que aconteceu nas vésperas da eleição. Então, existe todo um desenho de que a envergadura de cada partido também tem o seu reflexo nos espaços. Ou seja, o PT, ele quer protagonismo. O MDB, ele quer protagonismo. O PSD também. Então, existe, sim, uma queda de braço em torno do que cada um acha que merece. Por isso que existe tanta dificuldade em alinhar esses pontos e que vão ter dificuldades em ser alinhados até o próximo ano, porque cada um quer o seu protagonismo e quer um desempenho melhor nas eleições. Então, é um assunto que vai continuar sendo desenvolvido até o momento em que o governador fizer o anúncio, juntamente às convenções, de essa é a chapa, esse vai ser meu vice, esses vão ser os candidatos ao Senado que vamos apoiar 100%, e aí vai ser um novo momento, vai ser a discussão para as urnas. Mas das chapas vai ter muita conversa até lá. Agora, por falar em alinhamento, Lívia e Joelson, o que está certo mesmo sobre esse tema, discussão no PT pelo menos, de alinhamento, fidelidade e integração com o projeto nacional, quem vem tratar desse tema aqui no dia 12 de junho é o presidente nacional da sigla, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, hoje o presidente nacional da legenda, e que estará presente aqui em Teresina para um debate envolvendo as mais expressivas lideranças da sigla. O governador do estado, o ministro Wellington, deputados estaduais, os federais, os prefeitos e vices, para que haja assim, uma espécie de estratégia única, discurso único, no sentido desse chamado alinhamento político entre as situações do estado e da União.